Um excelente dia, tudo bem? Estou falando com vocês direto aqui do Smart Summit 2025, aqui na Expo Mag. E enquanto a gente repassa como está sendo 2025 até aqui, eu vou fazendo um tour pelo evento. Bom, o primeiro mês de 2025 chegou com força, trazendo à tona a volatilidade e a imprevisibilidade que devem marcar o ano. O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos já começou a impactar os mercados com anúncios que incluem a saída de organismos e acordos multilaterais, mudanças em regras imigratórias e incertezas sobre novas tarifas de importação. E, independentemente da efetivação dessas medidas, a economia norte-americana iniciou um ano com atividade robusta. Empresas e consumidores parecem estar financeiramente saudáveis, mas a inflação segue acima da meta do Federal Reserve e, ao mesmo tempo, em que crescem as preocupações fiscais. Isso gera um cenário de curto prazo positivo, mas levanta alertas para o médio e longo prazo, especialmente se estímulos econômicos forem mantidos além do necessário. O curioso é que essa cautela tem sido refletida de forma desigual nos diferentes mercados. Mercado de renda fixa e mercado de ações, por exemplo. Enquanto o mercado de renda fixa demonstra preocupação com a inflação e a possibilidade de um aperto fiscal mais frouxo, elevando as taxas de juros futuras nos Estados Unidos e reduzindo expectativas de corte pelo Fed, o mercado acionário seguiu um caminho oposto. O apetite por risco se manteve alto, impulsionando por previsões de crescimento econômico e melhores perspectivas de lucro corporativo. O S&P 500 ele encerrou em janeiro em alta, mesmo após a turbulência causada pela empresa chinesa DeepSeek, que surpreendeu o mercado e anunciou custos de inteligência artificial muito menores que suas concorrentes ocidentais. E esse evento acentuou ainda mais a dicotomia já presente entre renda fixa e ações, e, em certa medida, o mercado de câmbio. À medida que as políticas econômicas de Donald Trump se tornarem mais claras, a volatilidade e a incerteza devem continuar a definir o cenário global. E o Brasil nesse cenário? Bom, no Brasil, entramos efetivamente em 2025 sob um ambiente externo desafiador, mas com certo alívio de curto prazo. Esse movimento impulsionou a alta de 4,8% no Ibovespa, queda de mais de 5% do dólar no mês e fechamento das taxas de juros futuros. Parte desse alívio se deve ao recesso parlamentar que ajudou a reduzir as tensões políticas internas. No entanto, o país não está imune a desafios, crises internas e a queda da popularidade do governo acenderam alguns sinais de alerta. A economia brasileira ela segue forte, mas, assim como nos Estados Unidos, enfrenta um desafio central: o controle da inflação e a deterioração fiscal. Contudo, as semelhanças param por aí. Diferente dos Estados Unidos, o Brasil já parte de um passado mais conturbado e os sinais de superaquecimento econômico já começaram a se manifestar. O reflexo disso, o IPCA de 2024 fechou acima do limite superior da meta do Banco Central. Como resposta, o Copom elevou a Selic em um ponto percentual na primeira reunião do ano, levando os juros a 13,25%. E a expectativa é que o ciclo de alta continue, podendo atingir 15% ao ano. E o que isso significa para a alocação de ativos? O mês de janeiro ele já antecipou muito dos desafios macroeconômicos e geopolíticos que devem definir 2025. Diante disso, continuamos atentos a eventuais ajustes táticos. Dada a conjuntura e alocação em renda fixa brasileira tem ganhado destaque, até mesmo dentro das estratégias mais arrojadas. Por exemplo, a XP ela recomenda em seu relatório 50% da exposição da dívida entre pós-fixados, inflação e pré-fixados, como uma maior cautela na exposição a pré-fixados e um aumento na fatia de ativos atrelados à inflação e pós-fixados. Além disso, estamos evitando excessos em crédito privado e títulos de vencimento muito longos, considerando o cenário de maior incerteza. Acredita-se que essa estratégia pode oferecer retornos ajustados ao risco, mais atrativos no momento. E para fevereiro,
foi mantida a recomendação da alocação de ativos inalterada nas 3 principais estratégias de investimento, mas é preciso seguir monitorando a volatilidade. Todas as carteiras recomendadas, elas continuam operando com volatilidade abaixo dos seus respectivos mandatos. E o que reforça a nossa decisão de manter uma postura mais defensiva, expõe a XP no seu relatório. A preferência por hora, ela continua sendo por ativos que priorizam o carrego em detrimento de ativos de maior volatilidade e especulação de ganho de capital. Um dos destaques para o mês é a alocação em fundos de renda fixa em gestão ativa e liquidez alongada. Esses fundos eles oferecem maior resiliência em momentos de estresse no mercado e reduzem o impacto de saídas massivas dos investidores, como visto em dezembro. Nos últimos meses, os spreads de crédito eles começam a se normalizar, após um longo período de distorção causada pelo aquecimento excessivo do mercado. E como resultado, novas alocações agora são melhor remuneradas em relação ao risco, tornando esse momento estratégico para ajuste do portfólio. Em fevereiro, a XP ampliou as recomendações para incluir títulos de dívida de empresas estrangeiras, além das já tradicionais treasuries americanas e bonds de empresas brasileiras, emitidas ali no exterior. E qual é o objetivo? Maior diversificação de crédito, geográfica e setorial, além da exposição de ativos denominados em moeda forte, nesse caso o dólar, reduzindo o risco cambial em um cenário de incerteza global. Passando pelas carteiras recomendadas de ações globais e dividendos globais, elas é que performaram bem em janeiro. Como previsto, a vitória de Trump favoreceu setores regulatoriamente sensíveis, como o financeiro e energia. O setor financeiro dos Estados Unidos, medido por seu principal fundo indexado de referência, subiu 6,5% em janeiro, e a carteira global de dividendos da XP registrou uma alta de 7,5%, impulsionada pelo setor de energia, que surfou o otimismo em torno de IA e da esperada desregulamentação de exploração de combustíveis fósseis nos Estados Unidos. Olhando para frente, analistas mantêm o posicionamento favorável para setores beneficiados por políticas da nova administração e reforçam a importância da diversificação global, com destaque para a China e Reino Unido. Ambas as regiões apresentam valuations atrativos e boas perspectivas para os próximos meses. E a recente valorização das empresas chinesas ligada à IA, exemplificada pela DeepSeek, reforça essa tese. Em janeiro, o índice chinês de referência subiu 7%. Bom, janeiro já antecipou muitas tendências que devem marcar 2025. Um ambiente global mais incerto, juros altos, inflação persistente e mercados reagindo de forma assimétrica a essas variáveis. Para esse cenário equilibrar risco e retorno com foco na preservação patrimonial. Para mais detalhes, acesse o site Melhor Investimento e me chame no direct. Até a próxima e vem para o Smart Summit.